Lucas capítulo 23. Neste capítulo, nós podemos ler uma narrativa que vai tratar sobre os últimos acontecimentos da vida de Jesus. O que aconteceu naqueles períodos, naquelas horas que culminaram em sua morte, como foi esse processo. E aí esse capítulo mostra isso pra gente. Já começa no versículo 1 falando sobre o julgamento de Jesus. No capítulo 22, nós já vimos que Judas, ele traz Jesus. Ele vai até os principais sacerdotes e fariseus e fala: olha, eu sei que vocês estão querendo matar Jesus, eu sei que vocês têm raiva de Jesus e eu posso ajudar. E aí eles bolaram um plano para prender Jesus. E aí Jesus ele é preso. Assim que ele sai do jardim, depois daqueles momentos de oração e de sofrimento por saber a agonia que lhe esperava, porque Jesus ia tomar o cálice da ira de Deus, ele então é preso. E ele passa pelo primeiro julgamento, que foi no Sinédrio. Tinha Anás, Caifás, tinha os principais sacerdotes e fariseus, aquela cúpula de liderança religiosa. Eles então se reúnem e começam a interrogar Jesus. Eles levantam falsas testemunhas, dizendo coisas absurdas a respeito de Jesus. E qual é a acusação de Jesus? Jesus disse que ele é Deus. Jesus falou a verdade. Ele é Deus. E aí o sumo sacerdote então rasga a sua roupa e fala: olha aí, ele blasfemou e é passível de morte. Porque os líderes religiosos queriam matar Jesus há muito tempo. Eles tramaram até em matar em segredo e tal, mas quem estava governando todos os fatos e a história é o próprio Deus. Jesus ele tinha que sofrer no madeiro, né? Como já tinha sido profetizado, o cordeiro que seria imolado na Páscoa. Então, tudo que aconteceu foi direcionado por Deus na história da humanidade em amor a mim e a você. Mas começou como os líderes religiosos. E aí Jesus afirma que ele é Deus. Então o sumo sacerdote rasga a roupa e fala: ó, e blasfemou. Vamos matá-lo. Só que essa cúpula religiosa, eles não tinham poder de tirar a vida de ninguém, porque havia o Império Romano que dominava aquela região. Então, qual era, para eles poderem matar mesmo, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que levar ao governante. E estava lá Pilatos. Pilatos, governante daquela região, governante romano. Eles levam Jesus até a ele, e aí o capítulo 23 vai falar sobre isso. Apresenta Jesus ali, e aí começam a acusar Jesus, dizendo: olha, esse Jesus diz que é rei dos judeus. Veja que eles não falam que Jesus fala que é Deus, mas que é rei dos judeus. Por quê? Porque Pilatos era o governante. Então eles queriam passar para Pilatos uma ideia de que Jesus poderia dar um golpe de Estado, de que Jesus poderia afetar o reinado de Roma naquela região, de que Jesus estava causando uma revolta no meio daquele povo. E o povo romano, os soldados, os governantes, a coisa que eles não queriam era uma revolta. Então, os líderes religiosos falam: olha, Pilatos, cuidado, ele está promovendo uma revolta. Ele disse que ele é o rei dos judeus. E aí Pilatos escuta eles, Pilatos interroga Jesus, mas Pilatos não vê nada que possa acusar a ponto da morte. Porque, claro, havia injustiças, havia muita coisa errada no Império Romano, mas Pilatos viu que o que eles estavam fazendo, na realidade, era uma rixa religiosa e que não era necessário, assim, matar Jesus. Então Pilatos fica ali sem conseguir convencer os líderes religiosos de que não precisava matar, bastava dar uma surra ali, açoites, e mandar para casa. Só que aí, nessa conversa vai, conversa vem, alguém fala que Jesus era da Galileia. Ele era galileu. Aí Pilatos, para tentar se safar dessa coisa difícil, ele manda Jesus para Herodes,
porque Herodes era o responsável político por aquela região. Então Jesus é levado até a presença de Herodes. Herodes, ele fica muito contente, ele fica assim, porque Herodes já tinha ouvido falar de Jesus, e ele queria saber quem era esse Jesus, talvez ver se Jesus fazia algum tipo de poder ali e tal. E aí, Herodes também, Jesus não fala quase nada com Herodes. Herodes vê também que não tem por que matá-lo, e Herodes tinha uma certa expectativa, mas Jesus frustrou as expectativas dele. Então Herodes manda de volta para Pilatos. E aí quando chega para Pilatos, os religiosos, eles tinham levantado uma multidão, e aí estava todo mundo alvoroçado, pedindo que crucificasse Jesus. E na época, no dia que era Páscoa, tinha ali um costume de que o governante soltava algum preso que a multidão quisesse. Então Herodes fala, tá bom, aqui tem Barrabás. Barrabás, ele era um criminoso, ele tinha feito várias coisas erradas e ele ia ser crucificado. Então Pilatos pergunta para a multidão, quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? E a multidão clama para que Jesus seja crucificado e Barrabás seja solto. Então Pilatos, ele lava as suas mãos dizendo, eu sou isentão aqui, eu não tenho nada a ver com isso, e faz aí o que vocês querem. E aí então Jesus é levado para ser crucificado. Jesus foi condenado no tribunal religioso e no tribunal civil. Agora, Jesus carrega publicamente o instrumento do seu patíbulo, uma cruz infame. E aí a partir do versículo 26, Jesus então, depois de ter sido açoitado, porque depois desse trâmite aí com Pilatos, Herodes, Pilatos manda Jesus ser açoitado, e o açoite era algo que às vezes a pessoa morria no açoite, de tão violento que ele era, né? Os soldados, eles usavam um tipo de chicote que tinha várias fitas de couro, e na ponta da fita tinha pedaços de ossos. Então, ou de ferro, quando a pessoa era açoitada, aquilo grudava na sua carne e arrancava pedaços. Tinha gente que morria só no açoite. E Jesus, ele foi açoitado, os soldados ridicularizaram Jesus, fizeram uma coroa de espinhos, porque a acusação é que Jesus é rei dos judeus. E Pilatos mandou até fazer uma placa que foi fixada acima da cabeça de Jesus na cruz. Este é Jesus, o rei dos judeus. E os soldados então colocaram uma capa sobre ele, então tentaram ridicularizá-lo, zombaram dele e o açoitaram. E depois disso, Jesus então é dado a Jesus uma cruz de madeira, e Jesus ele sai pelas ruas de Jerusalém, num ato público. Então Jesus, ele não morreu de forma escondida. A Jerusalém estava superlotada, porque lembra, estava se comemorando a Páscoa. Então pessoas de todas as regiões tinham ido para Jerusalém, porque lá tinha um templo, e elas foram para lá para adorar, para festejar a Páscoa. Então Jesus foi visto por centenas de milhares de pessoas, ele andando por aquelas ruas de Jerusalém, carregando a sua cruz. E aqui o texto fala que Simão de Cirene estava passando, e aí ele é intimado a ajudar Jesus a carregar aquela cruz, porque Jesus ele estava exaurido pelo espancamento, pelo sofrimento, por carregar os nossos pecados sobre si. Então Jesus ele estava realmente moído pelas nossas transgressões, e esse homem então é obrigado a carregar a cruz. E o texto continua falando que Jesus foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda, e Jesus estava lá no meio, né, deles, entre eles. E aí esses criminosos no início também começam a blasfemar contra Jesus. Se você é o Cristo e salvou a outros, salve a si mesmo e a nós. E as pessoas zombavam de Jesus, as pessoas ridicularizavam, uma situação triste. Mas no decorrer das horas passadas, um dos criminosos, que tinha cometido coisas terríveis também, ele percebe que Jesus era justo, que Jesus não era
apenas justo, mas ele era o Filho de Deus, o Cristo, de fato, o Messias. Então ele diz para Jesus, Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre a morte de Jesus. Vou deixar o link aqui na descrição, se você não assistiu, assista lá, que eu vou falar do versículo 44 até o 46, tudo que aconteceu ali, as trevas, o véu do templo se rasgando, a morte de Jesus, quais são os significados, você pode ver nesse vídeo que eu gravei. Mas o que eu quero destacar aqui é que na cruz, Jesus ele fala 7 palavras, 7 frases que tem uma importância e um significado extraordinário. Quais foram elas? Primeiras palavras que ele falou foram 3 em relação às pessoas. Então Jesus está na cruz, ele fala 7 palavras, 3 é voltado às pessoas. Primeiro ele fala uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ele está na cruz, mas ele olha para aquelas pessoas com amor, com graça, com desejo de perdoá-las. Segunda palavra, uma palavra de salvação, porque Jesus é o Salvador. Ele estava ali na cruz justamente para nos salvar e nos libertar de todo o pecado, e foi a palavra que ele disse ao criminoso que estava do seu lado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí ele também fala uma palavra de afeição. Tava ali Maria, tava ali João, aos seus pés, vendo tudo aquilo. E ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Então Jesus, num cuidado para com a sua mãe terrena, ele dá essa palavra de afeição. Depois ele fala uma palavra em relação a Deus. Uma palavra triste de nós lermos, né? Que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado porque ele recebeu sobre si o cálice da ira de Deus contra o pecado. Deus é irado contra o pecado. E Jesus experimentou esse cálice da ira de Deus, justamente para que eu e você não experimentemos a ira de Deus. Eu e você não experimentemos o castigo de Deus que nós merecemos, que nós devemos receber. Mas ele recebeu na cruz para que nós recebêssemos o amor, o perdão e a graça de Deus. E por fim, ele fala 3 palavras relacionadas a si. Primeiro, uma palavra de agonia. Tenho sede. O Deus que fez a água, o Deus que é o Deus que mata a nossa sede, ele teve sede. Uma segunda palavra foi a palavra de vitória. Esse quadro não é triste. Esse quadro tem dor. Esse quadro tem agonia. Mas esse quadro é um quadro de vitória. Jesus disse, está consumado. Isso significa que Jesus falou, olha, o preço está pago. O problema do ser humano foi resolvido. Eu agora destruí Satanás. Jesus, então, ele pisa na cabeça de Satanás. Ele vence o pecado através do sangue precioso que estava derramando na cruz. E por fim ele dá uma palavra de rendição. Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A obra estava pronta. Jesus não faz nada pela metade. Estava tudo feito, tudo pago, tudo resolvido. Jesus recebeu a ira de Deus. Jesus recebeu o castigo que eu e você merecemos. E ele tem esse poder para salvar. E assim, Jesus entrega o seu espírito. Está tudo pago, está tudo resolvido. Então Jesus, ele morre pendurado na cruz. E uma pessoa naquela época, quando era pendurada na cruz, às vezes ela ficava ali, aquele corpo, e apodrecia ali e tal. Era um local fora da cidade, um local de vergonha. Só que teve um homem, e aí o texto vai terminar falando dele, de José de Arimateia. Ele era membro lá da cúpula dos religiosos, mas ele não condenou Jesus. Ele não foi daqueles que condenaram, pelo contrário, ele cria em Jesus como seu Salvador. E ele mostra o seu amor por Jesus, ele mostra que ele não se envergonha de manifestar o seu amor e o seu respeito por Jesus. Apesar daquela cena, e ele não entendia tanto quanto nós entendemos hoje, mas ele
não se envergonha. Ele vai até a liderança, ele vai até Pilatos. Então ele era um homem bastante influente. Ele vai até Pilatos e ele pede o corpo de Jesus, em respeito, em reverência, em adoração. E Pilatos cede isso, esse pedido. E aí ele tira Jesus da cruz, ele tira o corpo de Jesus, ele enrola num lençol e ele coloca o corpo de Jesus num túmulo que era escavado na rocha, um túmulo novo, ninguém nunca tinha sido sepultado ali, e Jesus é colocado ali dentro, em cima de uma pedra, coloca-se um véu sobre o rosto de Jesus e rola-se uma pedra bem grande, bem pesada na porta daquele local. E aí o texto termina dizendo que algumas mulheres trouxeram algumas especiarias, mas elas observaram onde Jesus tinha sido enterrado. Isso era sexta-feira, já estava entrando no sábado, e o sábado para os judeus eles não fazem nada, a lei dizia que eles não poderiam fazer nada. Então as mulheres elas observam, porque no sábado elas ficaram em suas casas, mas no domingo logo cedo elas tinham o plano de ir lá no túmulo levar especiarias, ungüentos, perfumes, flores. Quer dizer, não sei se é flores, que a gente, nossa cultura é que tem, né? Mas fala de especiarias, fala de perfume, e iria levar para o túmulo de Jesus. Então a pedra é colocada, isso é sexta-feira. E todos voltaram para suas casas. Mas Pilatos, os principais sacerdotes falaram, Jesus falou que ele ia ressuscitar. Então é bom a gente colocar um guarda ali, porque vai que os discípulos tentam, sei lá, fazer alguma coisa, é bom colocar os guardas. Então Pilatos manda uma comitiva de guardas que selam aquela porta feita de pedra, né? Aquela pedra, e ficam ali guardas vigiando aquele local. E o corpo de Jesus está ali. Que texto incrível, que texto maravilhoso. Se você me acompanhou até aqui, Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter me acompanhado. Espero que você leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, que vale muito a pena. E também peço a você que se inscreva neste canal, deixa like, compartilha. Fico feliz por você estar aqui até agora. E você se inscrevendo, você dando like, você compartilhando, me ajuda muito nessa caminhada aqui no YouTube, tá bom? Semana que vem nós vamos ver o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24. O que aconteceu? Veremos semana que vem. Deus abençoe sua vida e até a próxima.